Uhum. Tá. Uhum. Oi, Aline. Oi, tudo bem? Joia, deixa eu arrumar aqui. Dar Assim, uma né? ajeitadinha. Peraí. Eu com os meus ajustes, né? Peraí. Aguenta firme. Peraí. Pronto. Ai. Viu? Tá Deu. me vendo bem? Tô Tá vendo sim. torto? Não. Não. Tá certo, né? E pra mim, aparece torto? Parece bem? Não. Desce aí. Aí, senta aí. Aí, tá perfeito. Perfeito. Nós duas trocamos de camisa. Pois é, eu achei melhor. Mas está ótimo. Seja bem-vindo, pessoal que está chegando aqui. O tema será a coragem de ser imperfeito. E eu estou sobre este livro aqui, ó, da Brené Brown. E eu estou muito feliz com o aceite da Aline para participar comigo. Eu terminei a live na semana passada dizendo que eu estava incomodada, que a proposta é do diálogos autênticos. E eu estava mais no monólogo autêntico, deixando de ter um diálogo que é o que eu mais gosto, que foi a proposta inicial deste projeto. E eu tenho levado para o programa Amanhã na Band nos sábados e dado continuidade toda segunda-feira. E eu falei assim, não, peraí. Daí coincidiu numa conversa com a Aline, ela aceitar este meu convite, que eu fiquei muito, muito feliz, para poder falar sobre esse tema tão importante na vida das pessoas. E antes de a gente começar a falar, claro que está chegando pessoas ainda, mas essa live vai ficar gravada, será disponibilizada em outras redes sociais também. Vocês vão poder assistir. Eu vou querer iniciar essa live com a apresentação da Aline. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre quem é ela, qual é a relação que ela tem comigo, com este tema, para a gente começar essa live. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Renata. Estou super feliz também com esse convite. E estou bastante feliz aqui. Estou vendo várias pessoas que eu conheço entrando. Eu vejo a Silvia. Oi, Silvia. Oi, Andréia. São pessoas com quem eu tive o prazer de trabalhar e também de ter um grande desenvolvimento profissional. Então, sejam também todos muito bem-vindos, tá? Bom, para as pessoas que não me conhecem, para que eu possa me apresentar, eu sou a Aline, eu sou engenheira química, essa é a minha grande paixão, carreira que eu sou extremamente apaixonada. Comecei minha carreira trabalhando na Procter Gamble, que foi a minha maior escola de liderança. Passei por lá mais de 12 anos. Depois fui a Mondelez, que foi uma companhia a qual eu sou também muito grata, porque me deu a possibilidade de ter uma carreira internacional. Trabalhando nessa empresa, eu pude morar e trabalhar no Canadá por quase 2 anos. Tive uma experiência que me desenvolveu tanto profissionalmente quanto pessoalmente. De volta ao Brasil, eu comecei a trabalhar na Então Monsanto, que depois foi comprada pela Bayer. E lá foi onde eu tive meu maior aprendizado de trabalho em equipe. Aprendi realmente a trabalhar num grupo de pessoas e fazer o que é melhor para o grupo. Isso fez muito difícil a decisão de mover para a Cargill, que é a empresa onde eu estou hoje. E a Cargill foi uma mudança bastante interessante. No primeiro dia em que eu fui fazer a visita à fábrica, passei pela catraca, olhei e falei, esse aqui é o meu lugar. E fiquei bastante feliz de poder me unir a essa companhia e estar nesse desafio aqui hoje, tá? Eu lidero o site de Goiânia, sou diretora da unidade, tenho mais de 1.500 funcionários entre diretos e indiretos. É uma das maiores unidades da Cargill no mundo, tenho o maior orgulho de fazer a gestão dessas pessoas. E uma sólida estratégia de negócio para uma unidade desse tamanho requer uma sólida estratégia de pessoas.
para liderar pessoas e conhecê-las, o primeiro passo é se conhecer. E acho que foi um pouco do trabalho e da relação que a gente foi desenvolvendo. Comecei a trabalhar com a Renata no ano passado, num projeto de autoconhecimento. E isso me ajudou muito a ser uma líder melhor, vem me ajudando. E numa dessas sessões de autoconhecimento, a gente falou sobre o livro da Coragem de Ser Imperfeito. E foi aí que a Renata já estava planejando fazer essa live e acabei embarcando aí nessa ideia com ela. E do qual eu fiquei muito feliz, né, Aline? A Aline é uma pessoa muito querida, assim, tem uma ascensão, não só em termos de carreira, como pessoal também, nesse processo do autoconhecimento. Ela surpreende a cada encontro, a gente tem crescido bastante. E eu queria lançar uma primeira pergunta, ô Aline. Gratidão mesmo pelo teu aceite, viu? Obrigada. E lançar uma primeira pergunta sobre este livro. Quando foi a primeira vez que você teve contato com este livro? Foi super bacana. Eu adoro essa jornada que aconteceu com esse livro. Quando eu comecei a trabalhar na Monsanto, como presente de boas-vindas, o RH me deu esse livro. E eu tenho de confessar que, quando eu olhei a coragem de ser imperfeito, a palavra imperfeito me causou um pouco de estranheza, né? Como numa companhia, a coragem de ser imperfeito. E esse livro ficou na prateleira da minha casa por praticamente 2 anos. Eu olhava, imperfeito, não, isso não é para mim. A gente é engenheiro, né? A gente tem que acertar, a gente é líder, a gente tem que fazer as coisas serem perfeitas e não o contrário. E sempre que alguém me perguntava, e aí, já leu o livro? Ah, tá, vou ver, ainda estou lendo outra coisa. Sempre achava uma desculpa ou outra, né? E aí a Bayer comprou a Monsanto e muitos líderes na Bayer falavam sobre esse livro. Eu estava vendo que eu já não tinha mais para onde fugir, né? Eu ia ter que entrar no meu encontro aí com a imperfeição. E aí me causava mais estranheza, porque um dos valores da Bayer é a experimentação. E eu pensei, como é que uma companhia que faz remédios vai falar de experimentação, de inovação, de tolerância ao erro, né? De aceitar a gente errar. E eu vi que eu já não tinha mais escapatória. Eu ia ter que ler o livro, ter meu encontro aí com a Brené Brown. E ainda o subtítulo dele, né, era mais estranho ainda, né? Aquele subtítulo de como aceitar a vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Aceitar a vulnerabilidade era outra coisa que não passava pela minha cabeça. Então foram 2 anos aí de luta contra esse livro, né? E essa indecisão, sabendo que o momento ia ter que chegar, né? De ler esse livro, não ia ter jeito. Uhum. E daí, qual foi o momento que você falou assim, agora eu vou pegar e vou decidir, realmente vou ler esse livro, vou ver o que contém aqui dentro? Foi no momento em que, além de ter influência, eu tinha recebido um desafio profissional muito interessante. E quando a gente recebe um desafio, além de a gente querer muito aquele desafio, tem um outro lado que vem aquela pergunta, né? Será que eu aceito? Será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou ser bom o suficiente para aquilo, né? No momento em que você fica feliz, você já pensa, será que eu vou dar conta daquilo? Será que eu vou conseguir? E eu me lembro que numa das conversas que a gente teve, né, numa das sessões de autoconhecimento, você veio de novo com a história da Brené Brown. Sim. E me falou sobre um documentário que ela tinha feito no Netflix. Sim. E ela lê nesse documentário, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto, ela fala sobre um discurso do Theodore Roosevelt. E ela põe esse discurso no prólogo do livro dela. E é muito lindo, é realmente muito lindo. Eu até imprimi aqui para ler para vocês, para os que não conhecem, porque realmente é uma oração, é uma mensagem inspiradora de coragem, de vulnerabilidade. Ele começa assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos. Que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses
conhece no final o triunfo da grande conquista. E que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Quando eu terminei de ler, eu senti uma energia em todo o meu corpo, em toda a minha mente. E eu falei, esse desafio é para mim. E eu vou ousar grandemente. E aí eu aceitei o desafio profissional, eu voltei, li o livro, li diversas vezes, porque é realmente uma leitura para se degustar e para ler com calma. E eu tenho esse prólogo, até hoje salvo no meu celular, e quase que todos os dias eu leio ele de novo, porque realmente é uma mensagem muito inspiradora. É uma mensagem que realmente conecta com a nossa possibilidade de sermos vulneráveis e fortes ao mesmo tempo, né? Acho que esse é o perfeito antagonismo. O que é ser vulnerável, que é dito muitas vezes como fraqueza, e que na realidade não deixa de ser uma grande fortaleza, né, Aline? Poder realmente conectar com a minha vulnerabilidade enquanto ser uma pessoa forte, que tem a coragem, que está na arena justamente para se mostrar, que é a arena da vida, não é? Seja no aspecto pessoal quanto profissional. Com certeza. E nesse sentido, você que hoje atua como diretora de uma planta significativa aí em Goiânia, mais de 1.500 pessoas, né, Aline? Acho que em torno disso, né? Como que você vê a questão da cultura da perfeição que existe dentro de uma organização, em algumas empresas, e com este olhar que o livro propõe? Esse livro traz uma leitura muito interessante, né? Porque a cultura de perfeição, e isso vem muito pautado também nas minhas primeiras experiências profissionais, é uma cultura muito baseada em 0 e 100. Ou você acerta ou você erra. Ou é 0 ou é 100%. O líder tem que estar sempre no comando, tem que saber todas as respostas, ele tem que ter todas as informações. E é uma cultura interessante do ponto de vista de desenvolvimento, de aprendizado, mas que a longo prazo vem se mostrando uma cultura também paralisante, onde você está mais preocupado em ter o 0 ou o 100 ou estar no comando de tudo, do que realmente degustar uma jornada de desenvolvimento, uma jornada de aprendizado. Eu me lembro muito de uma situação em que fala com esse cenário, onde eu tive que fazer uma reestruturação organizacional, e era uma reestruturação bastante agressiva. E tinha que dar certo o número de níveis hierárquicos, com o número de pessoas, de reportes, entregar mais uma meta. Tinha que fechar um quebra-cabeça, sabe, no final. E eu já tinha, dentro das minhas experiências, eu já fui gerente de recursos humanos, eu já tinha feito reestruturações, não era a primeira vez. E eu não conseguia fechar aquele quebra-cabeça. E eu fiquei, por algum tempo, né, me criticando. Como é que eu não vou conseguir? Como é que eu não vou conseguir fechar esse quebra-cabeça? Algo que eu já fiz antes na vida, né? E me retomou muito um trecho do livro em que a Brené fala que ela está escrevendo um texto e ela se sente paralisada em uma parte porque ela ouve os gremlins na cabeça dela, né? Ela fala que ela está escrevendo um texto e ela não consegue avançar e ela decide ligar para uma amiga dela. E a amiga dela fala, mas o que está passando na sua cabeça? Quais são esses gremlins que estão na sua cabeça? Ela fala, olha, um dos gremlins diz que meu texto vai ser muito chato. O outro diz que ninguém vai ler meu texto. O outro diz que bons autores não demoram tanto assim para escrever. E que bons escritores também não escrevem frases sem sentido. Isso me conectou muito com o que eu estava pensando. Eu falei, puxa, eu já vivi essas experiências. Eu posso conseguir resolver isso. Foi quando eu decidi parar de ficar com os gremlins na minha cabeça. Procurei a ajuda de um colega que eu sabia que tinha também bastante habilidade com isso. E como duas cabeças vão pensar muito melhor do que uma sozinha, e um dos papéis do líder é muito solitário, né? A gente tomar decisões sozinho. Então, me discutia o tema, dividir meus gremlins com o meu par, e a gente chegou a uma conclusão belíssima, que eu sei que entregou muitos resultados, atendeu às necessidades do negócio e mais, às necessidades da pessoa, né? E eu acho que bate muito com uma frase que a René coloca no livro, que a vergonha, ela extrai o poder do fato de ela não ser explanada, né? A gente não falar sobre as coisas que a gente tem vergonha, porque a gente tem vergonha de ter vergonha, e aquilo vai tomando, o gremlin vai se multiplicando, né? Como na água, ela comenta isso, e vai tomando uma proporção gigantesca.
Sim, sim. Porque justamente é uma das coisas que ela coloca também no livro, né, Aline, de que a vergonha é tida como eu sou o defeito, eu sou o ruim, eu sou a causa daquilo que não dá certo. E ela faz até uma comparação entre a vergonha e a culpa. E a culpa é assim, eu tenho a responsabilidade sobre aquilo que não deu certo. E como nós somos abraçados pela vergonha e acabamos nos paralisando. Quando nós exercemos a autocompaixão, a gente baixa a guarda, não fica preocupada com o que será que vão dizer de mim, eu consigo me entregar mais. Que foi no momento que você falou assim, calma, deixa eu conversar com um amigo, deixa eu estar vendo um outro parecer, alguém pensar junto, porque realmente um líder ele acaba sendo solitário. Hora que abaixa a guarda de que eu não fico focado no que vão achar sobre mim, e sim na intenção genuína que eu tenho de dar certo, de poder fazer aquilo, seja no âmbito pessoal ou profissional, daí sim eu contacto com a minha vulnerabilidade e com a coragem de ser imperfeita, né? Principalmente algo que a gente sente vergonha de ter vergonha e a proporção do Isso. que esse medo vai tomando vai ficando muito maior do que o problema realmente é. Se é que existe, né, um problema. Se não é algo que a Sim. gente criou ou que é fruto realmente de uma imaginação naquele Bem momento. por aí. E ainda no âmbito corporativo, Aline, como que você vê a questão dessa vulnerabilidade quando associada à mulher e ao homem, dentro do que você leu neste livro? Olha, Renata, esse é um tema super interessante, no qual eu também sou apaixonada. Obviamente, por ser mulher, por trabalhar em indústria, por ser engenheira, assim como vários Uhum, colegas que eu estou vendo aqui, né, que entraram nessa live. uhum, E também dentro da companhia em que eu trabalho, eu tenho uma responsabilidade adicional dentro de inclusão e diversidade. Eu sou representante da América Latina para inclusão e diversidade. Essa semana a gente vai comemorar o Dia da Equidade e da Inclusão. Então, existem uma uhum. série de razões profissionais e até mesmo pessoais por entender a diversidade entre homens e mulheres e principalmente no aspecto da vulnerabilidade. Sim. Tem um trecho bem interessante no livro da Brené que conecta com esse ponto, né? Ela pergunta, na verdade ela foi perguntada, né? Ela estava dando uma palestra e uma pessoa, um homem se aproximou dela e pergunta, você já viu, você já estudou, o que que você tem a falar para os homens sobre vulnerabilidade? E ela Uhum. conta que ela se prepara para um arsenal de argumentos, de defesas, mas ela pensa, bom, acho que não vai demorar muito porque eu não tenho estudado muito sobre vulnerabilidade em homens. E ela faz uma reflexão. A vulnerabilidade é muito associada a mulheres. A gente associa a vulnerabilidade ao Isso. sexo frágil e às mulheres. E ela se pergunta, o homem pode ser vulnerável? A gente está disposto e preparados para aceitar a vulnerabilidade de um homem? A gente está preparado para ver um homem numa situação de fragilidade, em que ele não está no comando ou que ele não tenha todas as respostas? E aí esse homem que vai falar com ela, ele pede para a esposa dele esperar no fundo do salão, porque ele também não Uhum. quer que ela escute o momento de ele não quer que ela escute o momento de vulnerabilidade dele com Sim. a própria Brené. E ele fala, olha, minha esposa, eu acho que ela preferia me ver até mesmo morto do que me ver num momento de fraqueza. Teve um outro caso também relatado no livro dela, em que ela comenta que a pessoa, o homem, perdeu o emprego. E ele Sim. fingia que estava todo dia saindo para trabalhar. Ele Uhum. punha a roupa dele, ia para a praça ou para um prédio e ficava lá Sim. procurando emprego e voltava no horário que ele supostamente sairia do trabalho. Tudo isso para que a esposa não soubesse de que ele tinha Sim. perdido o emprego. Ele até Uhum. acha que depois que ele conseguisse, ele poderia contar e que ela poderia, inclusive, agradecê-lo por não ter contado. Então, quanto que a gente está disposto a aceitar, né, a vulnerabilidade masculina, aceitar que o homem também pode ser fraco e se conectar com essa vulnerabilidade, né, aceitar que ele tem as dificuldades dele. Então, isso hoje, Uhum. profissionalmente, no âmbito organizacional, vem sendo muito discutido. Hoje, para se ter uma ideia, quando a gente celebra o Dia da Mulher, igualmente a gente procura fazer eventos
Inclusive, a gente vai ter essa semana, que chama Papo de Homem. Eu sei que outras empresas e outros colegas que estão aqui com a gente também têm o mesmo dentro das suas empresas, pela importância Uhum. da gente ouvir e incluir o homem. Se a gente quer entender a vulnerabilidade feminina, como que a gente entende e acolhe a vulnerabilidade masculina da mesma maneira? E isso começa, né, Aline, já dentro de casa, né? Porque ele realmente é cultural, né? Quantos homens não ouvem quando pequenos? Homem não chora, fica quieto, cuida da sua irmãzinha, você é o homem da casa. É meio que uma cobrança familiar, social muito forte. Quando ele vai para o mundo, ele vai com essa autoexigência. Então, como a gente acaba sendo cruel mesmo, né, com a figura masculina em diversos contextos, né? Não só no corporativo, que agora está abrindo com esse novo olhar, esse acolhimento, mas na vida mesmo, né? Quantos relacionamentos são desgastados, relacionamento conjugal, porque o homem tem que ser forte, se ele mostrar fragilidade, talvez ele não vá ser acolhido, ele tem medo e muitas vezes a mulher também não quer, que muitas mulheres já ouvi falar, quer ter um fracote do lado, quer uma pessoa muito forte. Esquece que antes de gênero somos humanos e temos a nossa vulnerabilidade, né? E o legal é poder ter em muitas empresas agora essa frente de poder dar este olhar para o homem, para a igualdade de gênero, para as pessoas poderem realmente serem seres humanos plenos e poder, com isso, contatar com as fragilidades e com as fortalezas. Só que são poucas empresas ainda, né, Aline, que tem essa frente de considerar que o homem realmente pode estar se mostrando frágil, pode estar apresentando sua vulnerabilidade e que possa ter esse espaço não só do fazer, e sim o do ser também, não é? Renata, realmente é um privilégio que a gente tem, assim como eu e algumas colegas e colegas que eu estou vendo aqui na live. A gente tem realmente um privilégio de estar em companhias que é uma fração realmente do mercado. A gente acredita que isso é a maior parte porque a gente está nesse contexto, mas a verdade é que é uma fração do mercado. Existe um caminho muito longo ainda a ser percorrido. Se a gente começa a falar de vulnerabilidade hoje, a inclusão e a diversidade ainda tem uma jornada gigante pela frente. Então a gente sabe que a gente tem realmente um privilégio de estar em companhias de vanguarda nesse tema. Uhum. E agora, sim, dentro do contexto, eu queria que você falasse um pouquinho, Aline, dentro do contexto tanto pessoal quanto profissional, como você vê formas de exercer essa vulnerabilidade? Como você, por exemplo, dá espaço para suas lideranças exercerem a vulnerabilidade? Como que é esta gestão? E na vida também, como você se permite ser vulnerável? Ah, legal. Eu acho que a gente poderia até convidar as pessoas que estão com a gente na live também para fazer um exercício juntos, né? Respondendo a pergunta e fazendo um exercício juntos. Dentro do livro, ele tem um exercício muito bacana, que é sobre exercitar a vulnerabilidade. Então, ele pergunta assim no livro, né? Vulnerabilidade é como, né? Como é que você faz esse exercício da vulnerabilidade? Quando você... Ele dá alguns exemplos, né? Quando você exerce uma opinião que é divergente, uma opinião impopular, quando você tem que dar um feedback difícil para uma pessoa, quando você tem que fazer uma ligação e dizer para alguém uma informação que ela não esperava responder naquele momento, quando você decide tentar algo novo, quando você decide, por exemplo, praticando um esporte, você já fez aquela corrida várias vezes e você nunca conseguiu terminar e você fala, não, dessa vez eu vou. Então, eu queria perguntar para o público que está aqui, para as pessoas que estão acompanhando a gente nessa live, que momento que você exerce a sua vulnerabilidade? Eu queria que vocês escrevessem aqui no chat que momento que Isso você... mesmo, pessoal, participem, embora seja eu com a Aline, mas se vocês colocarem os comentários, a gente vai lendo também. Tem algumas pessoas que estão aí dando um oi, acenando. Posiciona aí, como você faz na tua vida, em ações, você realmente tem a coragem de ser imperfeito, você demonstra uma vulnerabilidade. Pode Eu ser... me... Perdão, Aline. Eu me Não, recordo que foi em 2016, eu sempre estou levando... Aqui tem uma aqui, ó, sair da zona de conforto, talvez. Tem que ter uma humildade para isso.
Ok, é um caminho. Sair da zona de conforto pressupõe-se você se mostrar como você tá, o que você pensa. Quem que responde, quem que colocou, fez esse comentário? Silvia. Silvia. Uhum. Este é um caminho. E o sair da zona de conforto é você realmente ter a coragem de mostrar quem você é naquele momento. E eu vou pegar esse gancho da Silvia e falar que em 2016 eu fui apresentar um trabalho no Congresso e a gente espera, ó, quando eu reflito e vejo o que o ponto de vista do outro faz sentido e que mudou meu posicionamento. Então, conhece? Você quer falar, Aline? Você está Conheço, conhecendo essas pessoas? é a Carolina. A Carolina colocou um comentário bastante bacana. Quando eu reflito que Uhum. o ponto de vista do outro faz sentido e eu mudo meu posicionamento. Esse é um exercício que eu gosto muito de vulnerabilidade, porque ele também se conecta com a inclusão. Quando você... A gente fala, né, muito de diversidade de gênero, de raças, de nacionalidades, mas aceitar Sim. um ponto de vista diferente do seu e mudar de opinião é um tremendo exercício de vulnerabilidade, de Isso. empatia, de se colocar na posição do outro e de Sim. humildemente aceitar que tem alguém que pensou melhor do que você. A Carolina faz isso Sim. muito bem e realmente é Uhum. um exemplo com esse tipo de comportamento. Obrigada, Carol. Ó, legal. O Luiz Antônio coloca aí que é tentar dar o 1000%. E eu te desafio que ao invés de dar o 100%, você ousa dar 80%. Isso é um exercer a vulnerabilidade também. A gente não precisa superar, ficar tão preso a corresponder às expectativas do outro. Não concorda, Aline? Completamente. Eu acho que, primeiro, saber que você está na arena, né, como comenta a Brené, que você está se Sim. posicionando frente ao desafio e que, mesmo muitas vezes, você não conseguindo dar o 100%, você conseguindo dar 80%, você sabe que você ousou grandemente, né, que você colocou Isso. todo o seu 100%, você colocou, mesmo que o resultado não tenha saído a 80%, a 100%, porque nós não somos perfeitos. Isso conecta Isso. muito com o título do livro, né? A coragem realmente de ser imperfeito. Isso, bem por aí também. Teve mais um comentário aqui da Salles, terapeuta, que ela disse que toda vez que ela teve que abrir mão, é a Ana, né? Teve que abrir mão de mudar de cidade, também é você ir para o novo, coloca num patamar de vulnerabilidade também, que é um exercício muito interessante. Olha, a Silvia. Silvia, é teu contato? Sim, Silvia, conheço a Silvia foi minha líder. De aceitar os 80%, ter controle sobre o seu senso de frustração é também fundamental. Amadurece. Bem importante é o senso de frustração, mas mais do que ter o contato com isso, ao ter o contato com isso, exercer a autocompaixão. E perceber que nós, como seres humanos, temos a imperfeição e ela faz parte da vida. Querer ser sobre-humano é muito triste. E quando você exerce essa autocompaixão, que é se acolher naquilo que você dá de melhor e que você pode dar, isto sim nos faz ser plenos. E a Brené Brown vai falar muito dessa questão da plenitude, né? O que nós precisamos fazer para nos tornarmos plenos. E só terminando meu raciocínio, quando eu fui dizer a respeito dos congressos, que eu sempre participo, eu fui levar um trabalho e a tendência quando você vai para um congresso é você ver as pessoas apresentando aquilo que dá certo. E eu fui na contramão em 2016. Eu levei para um congresso uma apresentação naquilo que não deu certo, numa intervenção que eu fiz e não deu certo, e como eu reagi a essa vulnerabilidade. E teve um impacto tão grande e positivo nos outros, os demais psicólogos que estavam lá, porque é perceber assim, que nós estamos na jornada e tem algumas coisas que a gente faz e não dá certo. E se a gente for generoso, exercer a autocompaixão, nos abraçarmos e para nos tornarmos melhor, nós temos a possibilidade de viver mais na plenitude. Agora, se meu autoflagelo, olha como que eu posso ter errado, eu não posso errar com ninguém. Isto não é trazer a plenitude, isso é trazer sofrimento e rigidez. Imagine você fazer gestão num lugar onde as pessoas são totalmente rígidas e ficam com medo de errar. Não que nós tenhamos que errar o tempo todo, mas é como nós lidamos com essas adversidades. É aí que faz a grande diferença. Né? Quando me falta algo, eu vou me punir ou vou exercer a autocompaixão e traçar estratégias
para atender aquilo que é necessário para o momento ou para futuras situações. É mais ou menos isso que aplica-se no livro e que vai ao encontro da fala da Aline aqui também, não é, Aline? E conecta muito, Renata, com o que a gente estava falando sobre como a coragem de ser imperfeito pode potencializar a inovação, a experimentação e a caminhos e a novos caminhos. Quando a gente está buscando a perfeição, e isso conecta também com um outro material e uma outra live que você fez, quando a gente está buscando a perfeição, normalmente a gente busca caminhos mais curtos porque a gente não tem oportunidade de errar. Você tem uma chance de acertar. Isso faz com que você busque caminhos conhecidos, como a Silvia estava comentando. Você não ousa por diferentes jornadas ou diferentes caminhos, ou não sai da zona de conforto. Então você busca um único caminho. Você não aprende com essa jornada e você também não aprende com o erro. Você não aprende com aquela experimentação. Então você conhece um único caminho que entrega um resultado. E a sua jornada final, depois de alguns anos, quando você olha para trás e pensa, como foi meu desenvolvimento? Quem eu desenvolvi? Ou qual é o legado que eu deixei? Vão ser realmente números, que são importantes, como em qualquer negócio. São eles que regem, né, um negócio. Porém, você não fez uma construção e não fez um desenvolvimento. E resta daquele legado apenas os resultados, quando você pode ser muito mais completo, agregando resultados, agregando desenvolvimento e agregando um legado à história que você criou. E essa vulnerabilidade, ela está bastante relacionada, como apresenta muito ao livro, e eu dei até um exemplo aí da diferença de vergonha e culpa, mas se permitir vulnerável, ele vai esbarrar muito no sentimento de vergonha que as pessoas trazem. E como combater esse sentimento de vergonha? Como que você vê isso, Aline, e que você reflete a partir deste livro? Olha, acho que a principal maneira que tem me ajudado a combater a coragem de ser imperfeito, né? Porque a gente está aqui fazendo essa live e alguém pode pensar, então, tá tranquilo, a gente pode ser imperfeito, mas como que a gente combate a coragem de ser imperfeito e aceita, né, as nossas imperfeições? A resiliência é uma chave bastante importante. A Brené cita isso no livro dela. Como você ser resiliente, como você buscar uma rede de apoio. Ela comenta, inclusive, que, de acordo com aquele discurso do Theodore Roosevelt, quando você vai para a arena e se desafia e se coloca frente a um desafio e você falha ou se não dá certo, as pessoas que são a sua rede mais próxima, os seus principais amigos, a sua família, elas não vão estar na arquibancada te apontando o dedo. Elas vão estar na arena do seu lado, lutando com você. E são essas pessoas que vão recorrer, a quem você pode recorrer. Tem até uma passagem que é até bem engraçada no livro, em que a Brené comenta que uma pessoa está buscando ela para uma palestra, né? E a pessoa manda toda semana e-mail pedindo para ela fazer a palestra. E ela fala, olha, eu não tenho tempo, agora nesse mês não vai dar. E coloca todas as razões. Até que um dia a pessoa quase é grosseira com ela. E ela se incomoda e ela sente que ela precisa canalizar essa raiva. E com isso, ela escreve um e-mail do que ela gostaria de falar para essa pessoa, só que escreve para o marido dela. Olha, eu não vou atender você está sendo muito mal educado. Escreve, né? Coloca tudo que ela está sentindo ali naquele e-mail. Só que ao invés de apertar dar o forward, né, no e-mail, repassar o e-mail para o marido dela, ela aperta responder. E vai justamente para a pessoa que fez todas as ofensas para ela. Sim. E ela fica morrendo de vergonha. Ela não sabe o que faz, não sabe se liga, se pede desculpa, se desaparece, se tenta fazer, buscar o e-mail, né, fazer um recall do e-mail, ela não sabe o que faz. E aí ela procura uma rede de relacionamentos, que são as pessoas que estão com ela na arena. Ela liga para o marido dela e fala, Steve, você não acredita, repassei o e-mail para o remetente ao invés de para você, falando tudo que eu queria expor para a pessoa. E liga também para uma amiga. E entende que eles já passaram por isso, que é o que ela está vivendo. E é possível quase que garantir que as vergonhas e as vulnerabilidades que a gente passa, alguém nesse mundo já passou.
ou está vivendo. E dividir esse momento com alguém nos transforma em seres mais humanos, em saber que outros já passaram e sobreviveram. Podemos aprender outras técnicas com essas pessoas e entendemos que é normal o que está acontecendo, que a gente não é diferente de ninguém e que também vai errar, e que a gente também vai fracassar. E como se tornar disponível nesse momento, né? Então, depois de falar com o marido, de falar com a amiga, de entender que aquele momento aconteceu com ela, ela volta para o remetente, se desculpa, fala, olha, realmente me desculpa no que aconteceu, mas eu não tenho condições de fazer a palestra, eu peço que você pare de insistir, porque eu não posso seguir com essa jornada, né? Então, se colocou ali também disponível. Tem até uma frase interessante que ele fala que a vergonha começa entre duas pessoas e depois é algo que a gente passa a sentir sozinho, né? A gente tem vergonha com alguém, mas depois passa a sentir sozinho esse momento de vergonha. Então, é uma passagem bastante interessante e me remete muito à resiliência, né? De passar por esses momentos. E um ponto muito importante que você colocou ali nessa questão da rede de apoio, da base segura que é ter uma família, ter pessoa que nos ama. Eu vi a Laura aí falando que tem orgulho da tia, vi meu irmão aí falando que tem orgulho da irmã. Como é importante a gente ter pessoa que nos ama como nós somos, que a gente pode chegar e mostrar nossas fragilidades e assim mesmo ser amada. Quando a gente vai exercer essa vulnerabilidade, a gente pode fazer mais ou menos isso que a Brené Brown fez. Puta, fiz uma coisa que não estava esperando e foi lá buscar o acolhimento do marido, foi lá buscar com a amiga, foi poder processar tudo isso que estava acontecendo com ela. Qualquer caminho de autoconhecimento que você vai poder trabalhar quem é você, você ter um outro, você ter pessoas que te acolham, que esteja com você nessa jornada, isso é fundamental. Então, trabalhar com a vulnerabilidade, ela vai demandar também essa micro vulnerabilidade, que é se entregar para a pessoa que você ama, poder chorar, pedir um colo, falar das fragilidades e saber que você pode contar. E a Brené fala muito isso até nesse filme dela que é um filme, é um documentário, uma palestra que ela tem no Netflix, que ela vai dar esse exemplo muito de como ela exerceu na vida pessoal mesmo momentos de vulnerabilidade. E o quanto, quando a gente não faz isso, nós não nos falamos, nós não falamos do que sentimos e como percebemos, principalmente para as pessoas que a gente ama, a gente perde de se entregar e de ser acolhido. Isso é fundamental também, como uma rede de apoio, né? Olha só que interessante. A Carolina escreveu aqui assim, ótimo ponto esse da vergonha. Falei em mudar de opinião e o marido fala que é melhorar a opinião. Mudar de opinião soa meio pejorativo, juro que eu vi isso. Mas eu gostei também do ponto, às vezes não é mudar de opinião, também pode ser melhorar a opinião, né? Conforme a gente constrói ideias, a gente pode melhorar a opinião. Adorei, Carol, obrigada. E a Silvia... Perdão, a Silvia está colocando aqui que pedir desculpas é uma das coisas mais libertadoras que existem. Com certeza, Silvia. Essa live que eu faço toda segunda-feira, ela decorre de um programa que eu participo todo sábado de manhã aqui na minha região, que chama Manhã na Band. E no mês de junho, eu vou dedicar todos os sábados de manhã a relacionamentos. E um dos temas se chama As 5 Linguagens do Perdão. E vai dizer várias estratégias de como você pode realmente pedir desculpas e conectar com o outro. Então, se você estiver me acompanhando aqui, preste atenção lá no mês de junho. Toda segunda-feira tem live. A Aline vai vir em mais lives aqui também, né, Aline? Com certeza. Isso vai conectar justamente com essa como pedir desculpas é um caminho, mas como eu peço desculpas, peço perdão de forma a gerar conexão, de forma a realmente conectar com a minha vulnerabilidade e com a vulnerabilidade do outro. E aí ter uma conexão que transforma. Isso é muito importante também. A Samanta também é a tua conexão, Aline? Samanta é minha irmã. A tua irmã, a Samanta. Tua irmã Fabria aqui, Samanta Fabria. Vocês estão de parabéns. Ai, obrigada, Samanta. Obrigada. A sua irmã é fera nisso. Tinha que ser ela mesma aqui, né? Com certeza. Minha irmã é um exemplo de resiliência, um exemplo de mostrar as vulnerabilidades e fazer isso de uma forma muito tranquila e uma forma muito natural.
se conhecendo e conhecendo os outros. Eu acho que é um exemplo para mim nessa característica. Obrigada, Mana. Um beijo para você. Oh, que legal. E agora, antes de você trazer sua mensagem final, Aline, ele adorou o feedback, sempre um acolhimento, né? Ah, alguém falou Fonseca. Acho que é a Carolina. A Carolina? Ah, sim, sim. Da fala que você colocou pro marido dela, né? É verdade. Uhum. Então, eu sei que a gente está quase finalizando. Normalmente essa live é de 45 minutos, das 20h15 às 21 horas. Mas eu tenho mais duas perguntas a ser lançadas aqui para a Aline. E antes da sua mensagem final, eu queria saber, Aline, qual que é a tua opinião sobre os líderes homens e até mesmo as mulheres buscarem um autoconhecimento através de um processo psicoterapêutico, porque muitas vezes eu vejo que os líderes eles têm vergonha, receio de falar, eu faço terapia. Então eu prefiro falar que eu faço coaching, mas a terapia não fala, e sendo que na verdade é um processo de autoconhecimento que traz aquele estigma de que quem faz terapia é louco, quem está com psicólogo é louco. Eu acho que não existe mais isso, mas ainda se vê muitas pessoas com este receio, dessa vergonha de ser taxado, que é aquela questão do ser, como a pessoa que tem alguma perturbação. E, na realidade, é alguma pessoa que está numa jornada de autoconhecimento, que, na minha opinião, eu sou suspeita a falar por ser psicóloga, mas é um caminho que todos, principalmente os líderes, deveriam ter. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho da tua opinião, se essa atitude é ser vulnerável, é ser imperfeito, se buscar um autoconhecimento através de um processo de psicoterapia, como você vê isso para você, para as outras pessoas? A mensagem que eu deixo para as pessoas que estão ouvindo e que às vezes se perguntam, né, como que uma jornada de autoconhecimento ou um trabalho com um terapeuta, um psicólogo poderia me ajudar? Eu acho que são inúmeras, mas uma delas que mais me toca é saber que, sendo líderes, nós somos responsáveis pela estratégia de um negócio. E uma estratégia sólida para um negócio, ela começa com uma estratégia sólida para pessoas. E alguém que se propõe a liderar pessoas precisa conhecer essas pessoas e, principalmente, se conhecer. Essa jornada que a gente vem fazendo e trabalhando tem me ajudado muito no meu autoconhecimento. E um ponto que a gente vem trabalhando recente é como desenvolver a autocompaixão, a vulnerabilidade e a autocompaixão. A partir do momento que eu tiver autocompaixão comigo, eu vou ter com a minha equipe. Isso não significa um perdão tácito e podemos fazer o trabalho de qualquer forma. Não é isso. Isso significa se colocar no lugar do outro, entender que cada um está aqui fazendo o melhor que pode com as ferramentas que tem. E como líderes, nós temos a responsabilidade de desenvolver essas pessoas ao seu melhor. Então, essa jornada tem sido muito importante, muito interessante para mim. E é bem aquela frase que eu sempre digo, né? Quem não faz terapia que é louco. É verdade, viu? Quem que é essa pessoa? É a Marilis. É minha Marilis. conhecida. A gente já não trabalhou sabe. junto. Né? Trabalhou com você? A gente já trabalhou junto e eu concordo plenamente com você, Marilis. Quem não faz é que é louco. Me fez lembrar daquela... Eu com as minhas musiquinhas, né, Aline? Dizem que sou louco por pensar assim. É muito louco quem não é assim, né? Mais louco é quem me diz e não é feliz. Eu sou feliz. Não tem essa música. Eu adoro as músicas, esqueci da música, né, Aline? Eu acho que essa música fala bem isso. A live também é musical, com a Renata. É musical também, né? E o que eu ia falar é assim, que nesta fala tua, o que é muito importante quando a gente vai falar a importância da jornada do autoconhecimento? Que ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, assim, como você vai acolher o outro se você não se acolhe? Como você vai oferecer um espaço para o outro se você não oferece para você? Isso é muito importante. Se eu me cuido, eu estou sendo uma referência para o outro. Se eu me permito brilhar, eu mostro para o outro que ele também pode brilhar. Se eu me permito errar, sou generosa quando eu erro, eu me acolho, eu permito que o outro faça o mesmo. Qual é o exemplo que eu estou dando? E isso, a liderança, quando adota, ela consegue até aumentar, sabe, os números dela, os resultados dela através, que é o que eu falei na semana passada,
pessoas felizes têm resultados, dão resultados felizes. E a felicidade, ela vem através do autoconhecimento. E é isso. Eu quero te deixar você fechar essa live. Aline, te agradecer muito, muito, muito. Foi muito bom estar aqui com todos que passaram aqui. A Alanine com certeza vai voltar. Hashtag volta Aline, olha lá. Obrigada, vai voltar, Carolina. Sim. Eu acho que esse livro que nós estamos trabalhando, né, Aline? A autocompaixão, com certeza a live vai ter que ser com a Aline. Não é? Então, a gente vai estar fazendo, realmente, essa live vai acontecer brevemente. Com certeza. E eu agradeço muito também, Renata, pelo convite. Eu agradeço a todos que estão aqui. Eu sei que tem colegas e amigos aqui, amigas que estão em fuso horário diferente. A Silvia está nos Estados Unidos, outras pessoas estão em seus horários, mas estão aqui nos prestigiando, dividindo conhecimento com a gente, né? E eu acho que o fechamento, eu gosto muito da reflexão que a Brené deixa no final do livro dela. Ela comenta de um rapaz que assistiu às palestras dela e que decidiu ousar grandemente. Foi lá e se declarou para uma mulher que era o amor da vida dele. Sim. E a Brené, esperando ouvir uma história feliz, ouviu o que no final? A moça não quis ficar com ele. Ela falou, olha, eu acho que a gente não combina. E ele voltou para casa, primeiro querendo brigar com a Brené, depois querendo brigar com ele mesmo. E aí ele foi conversar com os amigos que ele tem próximo, que é a rede de proximidade dele. E aí a rede disse, os amigos falaram, mas pelo menos você tentou. E aí nesse momento ele falou, eu ousei grandemente. Eu declarei o meu amor e eu mostrei a minha vulnerabilidade para essa pessoa. Pode ser que ela não quis ficar comigo, mas eu sei que eu ousei grandemente na minha vida. Então essa é a mensagem final que eu queria deixar para todos. Eu acho que o final não é garantido para ninguém, mas ousar grandemente é a decisão que a gente pode ter todos os dias. Bela mensagem, é justamente isso, né, Aline? E quando você falou do fuso horário aí, eu falei assim, olha que coisa mágica, né? O que a internet permite. Que mesmo pessoas estando com fuso horário diferente, está aqui conosco, está podendo partilhar, mesmo ela ficando gravada, conseguir entrar ao vivo aqui. Isso é muito mágico. Eu atendo a Aline lá em Goiânia e eu aqui em São José dos Campos. Atendo outros clientes que estão na França, outros em Portugal. Então, isso possibilita. Então, não existe dificuldade para o autoconhecimento. Ele é aberto a todos, basta você buscar e você estar sendo, permitindo ser vulnerável. Gratidão, Aline, mais uma vez. Muito, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada. E aguarde, semana que vem tem mais. E vai ter hashtag Aline volta, vai ter sim. Okay? Obrigada, Silvia, Marcela, Renata, a todos aqui. Eles, minha irmã. Beijo. Meu irmão também, Luiz Antônio, todos que passaram por aqui. Muita gratidão. Beijinhos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.